Ainda vale a pena programar em 2025? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você já está interessado nesse tema, não deixe de se inscrever nesse canal e deixar aquele like para que você me encoraje a trazer mais conteúdos como esse e não só. Se você ainda se pergunta se vale a pena investir o teu tempo em estudar programação, em entrar para o mercado de programação ou ainda regressar para o mercado de programação, este vídeo é para você. Eu quero trazer 3 pontos fundamentais por que você deveria ainda, em 2025, apostar em programação. Bom, alta demanda em empresas em 2025. Ainda existe uma alta demanda por programadores em qualquer que seja a empresa. Umas ainda não veem a necessidade, principalmente no mercado angolano, de terem programadores dentro das suas empresas. Outros já entendem a importância de ter um programador dentro das suas empresas. Hoje em dia nós temos um mercado em Angola que cresce em empresas emergentes. Estamos a falar de startups, estamos a falar de empresas que precisam criar soluções para entrarem no mercado e competirem com outros players. Hoje nós temos vários aplicativos como Yango, Televa, Itch, entre outros, que são aplicativos funcionais e que já geraram muita receita para essas startups, para essas empresas, que observaram oportunidades e conseguiram, então, assim, criar uma solução para o nosso mercado. Certamente existem empresas, muitas das que eu mencionei aqui, que não são nacionais. Nós sabemos disso. Mas isso, de certa forma, é positivo, porque isso faz com que outros players que, de repente, possuem capital, possuem recursos para criar soluções similares, possam, então, enxergar oportunidade dentro do nosso mercado e dentro da nossa economia. Então, preparar-se para as oportunidades que se avistam em 2025 e nos anos subsequentes é algo fundamental se você quer novas oportunidades de carreira. Então, esse é um dos pontos fundamentais que eu poderia aqui te trazer e te dizer: aposte na programação. Programação é essencial para o futuro. Ainda com as inovações de inteligência artificial e automações, ainda é necessário um programador. Ainda é necessário um programador. Eu sei que você já viu vídeos emergentes ou com títulos muito agressivos, dizendo que programadores serão substituídos, a inteligência artificial vai mudar tudo e essa coisa do gênero. Mas, na minha opinião, não é sobre isso. É sobre nós sabermos usar a inteligência artificial, nós como programadores, sabemos usar a inteligência artificial para alcançar os nossos objetivos. Hoje em dia existem várias ferramentas que nos ajudam no desenvolvimento de qualquer programador ou de qualquer solução. Estamos a falar, por exemplo, do Cursor AI, estamos a falar de Bot.new, estamos a falar de Lovable. Hoje existem uma porrada de ferramentas e soluções para nós conseguirmos criar soluções nesse sentido. Mas o que acontece? É diferente eu colocar na mesma base ou na mesma balança e essa balança continuar igual, um programador que foi feito através da inteligência artificial e um programador que realmente se formou, tem bases, realmente consegue criar, consegue entender a concepção de uma solução. Assim, se você fica dependente, cria aplicativos, cria soluções com inteligência artificial, você é limitado. Isso mesmo. Eu acho que ninguém vai te dizer isso. Ninguém aqui no YouTube vai te dizer o lado prejudicial da inteligência artificial. Todo mundo está focado nos pontos positivos, mas ninguém consegue olhar para aquilo que a inteligência artificial pode trazer de negativo. Imagine, se eu pego e faço a minha aplicação à base de scripts ou à base de prompts
não é? Que são mensagens que eu vou dizer, que são instruções que eu vou dar na inteligência artificial para conseguir criar, então, uma solução, para conseguir criar um aplicativo ou uma solução. E eu já tive esta experiência. Se eu pego no Bolt.new ou Bolt.new, como muitos dizem, o Bolt ele cria aplicações baseado em um banco de dados predefinido, em uma série de ferramentas que o Bolt já usa, e não me dá, às vezes, a possibilidade de eu criar um banco de dados personalizado. Um banco de dados, por exemplo, que eu tenha preferência. Por exemplo, se você tem domínio em trabalhar, se você tem familiaridade em trabalhar com PHP, você não vai conseguir criar um aplicativo em Bolt.new. Ok? Você não vai conseguir criar com o Bolt uma aplicação com o PHP no back-end. Você não vai conseguir. Então, são essas particularidades que nós temos que entender e pensar. Principalmente para quem está a começar. Talvez isso não é para alguém que já tem anos de estrada na programação, mas para quem está a começar, eu digo sempre, a programação é sempre programação. Não adianta você começar a programar, entre aspas, com inteligência artificial e achar que você é programador. Pode ser muito duro de ouvir. Até eu já achei que a inteligência artificial poderia mudar a forma como eu aprendo a programar. A forma como você aprende a programar, ela não muda, tá? Embora você vai hoje ter inteligência artificial, que às vezes você diz, olha, construa um formulário, você ainda vai precisar de idealizar soluções para o mundo real. Você ainda vai precisar ser um programador que domina todas as fases da concepção de uma solução. Então, não se limite, use a inteligência artificial do jeito correto. Eu, por exemplo, uso a inteligência artificial quando eu estou com pouco tempo, por exemplo. Mas eu digo sempre para mim mesmo, se eu criar alguma coisa com inteligência artificial, eu devo, sem inteligência artificial, ser capaz de construir aquilo ou de conceber aquilo. A inteligência artificial ela é benéfica em diversos aspectos. Ela pode, por exemplo, me dar ideias. Eu, por exemplo, quero construir, vamos aí dizer, uma API REST, ok? Para o WhatsApp. E eu estou sem ideias de como fazer. Eu posso ir para o ChatGPT, o DeepSeek, whatever, cursor, qualquer que seja a inteligência artificial, e dizer, olha, eu quero criar uma API que me ajude a consumir dados do WhatsApp. Então, ele vai me apresentar aí diversas soluções ou diversas ideias para que eu consiga, então, criar ou para que eu consiga ter mais ou menos ideia, tá? Ter mais ou menos ideia. Aí eu vejo um ponto positivo. Por quê? Porque você, sendo iniciante, você tem a capacidade de ter um mentor próximo a ti, coisa que não era possível quando não existia inteligência artificial. Você tem a capacidade, às vezes, de não ter que gastar em cursos e simplesmente dizer ao ChatGPT que ele te ensine uma coisa que, de repente, você como júnior não teria capacidade de criar ou de fazer e o ChatGPT te ensina a fazer. Isso é espetacular. Isso é espetacular. O que não pode haver para os profissionais que querem se destacar em 2025 é fazer copy-paste. Esse profissional não vai a lado nenhum, sinceramente. Se você depender de copy-paste, de inteligência artificial, quando você chegar numa entrevista e te disserem para fazer o básico, faça um formulário com HTML e CSS, e você não vai conseguir. Por quê? Porque você faz copy-paste. Você nem consegue dizer doctype, você nem consegue escrever doctype, HTML, colocar as tags meta, colocar a tag head, colocar a tag header, colocar toda a estrutura HTML que é básico
para que você consiga criar um formulário e passar nessa entrevista, a tua entrevista de sonhos, só estão a te pedir para fazer algo básico. Assim, pode parecer besteira, mas os nossos hábitos, eles vão nos trazer sucesso ou fracasso. Então, não vá nessa de se habituar a criar código ou se habituar a depender de inteligência artificial. Use a inteligência artificial do jeito certo. Use para ela acelerar os teus estudos. Não use para criar do zero, tá? Com inteligência artificial. Eu sei que eu vou receber muitas críticas no vídeo, mas essa é a minha opinião. Eu uso a inteligência artificial, amo a inteligência artificial, eu gosto da inteligência artificial. Mas ainda assim, isso não vai substituir programadores e você devia aprender do jeito certo para se tornar, então, um bom programador em 2025. O terceiro ponto que eu poderia aqui dizer, por que programar ainda vale a pena, é que a programação permite a inovação e a criação. Se você é um indivíduo que tem ideias, que gosta de resolver problemas, a programação é para ti. A programação, ela nos permite criar sites, soluções, aplicativos que nos permitem, muitas vezes, atingir um certo objetivo que outrora não seria atingido com a programação. Então, de repente, se você está a começar na programação ou ainda você é programador, que tal criar uma solução, criar um site para uma empresa e dizer, olha, está aqui o site, fiz um site para vocês, se vocês estiverem interessados, vocês podem entrar em contato comigo e eu vos vendo o site. Você já imaginou? Então, programar é basicamente ter um poder absurdo nas mãos. É basicamente você conseguir, muitas vezes, resolver problemas que outrora, sem programação, não seria possível. Por exemplo, uma ideia de aplicativo que você, de repente, poderia aqui entender o que eu estou a dizer. Fazer sócia. Eu sei que já existe no mercado angolano um aplicativo que resolve esse problema. Ainda não sei se ainda está disponível, mas sei que existe solução para esse problema em específico. Fazer sócia é algo que é muito comum no nosso mercado hoje em dia. E se você, por exemplo, conseguir criar uma plataforma ou um aplicativo que resolva esse problema de um jeito similar ao que já existe, porém com os seus diferenciais, você sairia na frente. Você seria um indivíduo que, de repente, estaria capacitado para dizer, olha, I can build anything. Eu consigo construir qualquer coisa. Mas o terceiro ponto, e não menos importante, que é o último, aprender a programar é uma habilidade, é uma profissão do futuro. Programar é uma profissão do futuro, não só de hoje, ok? Porque programar, ela nos permite, ainda que hoje em dia existe inteligência artificial, como já disse, entender como as coisas funcionam por trás sempre será útil, sempre será importante e fantástico. Então, programar te permite criar soluções para projetos reais ou criar projetos para problemas reais. Então, ainda vale a pena entrar no mercado da programação em 2025, porque programar sempre vai prevalecer ao longo dos anos. Programar é simplesmente algo que transforma ideias em soluções, que muitas vezes, inclusive, pode trazer muito dinheiro para quem desenvolve uma solução que realmente resolve um problema que é real, salvo o pleonasmo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e deixa o seu comentário no vídeo para que eu possa trazer mais conteúdos como esse.